paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda é a Bispa Nadir. Glória a Deus. Vamos tirar o microfone agora, porque os irmãos não simpatizam muito com ele, né? Eu quero agradecer aos irmãos que têm se preocupado comigo, pelo carinho, as considerações. Glória a Deus, que tem demonstrado para com a minha pessoa e este canal, meus irmãos. Glória a Deus. Eu não esqueço dos irmãos, não, vocês estão aqui, ó, dentro do meu coração. Estou numa campanha às terças-feiras, às 5 da manhã, às 8. Das 5 da manhã, uma campanha matutina, colocando todos vocês nesta campanha de oração. São 3 horas de oração. Ore conosco, mesmo sem estarmos juntos, mas pelo Espírito de Deus estamos todos conectados. Você não está só. Estou orando por vocês e vocês oram por mim, e Deus se agrada, porque Salmo 133 já diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Isso é agradável a Deus. Agradeço as vossas orações e as preocupações, mas eu não estou doente, nunca estive doente, nunca tive aneurisma. Deus, creio que me deu o livramento pela revelação do pastor Aleluia. Nunca tive e nunca vou ter, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, que me dá a saúde, que desde 1990 até hoje nunca mais fiz tratamento pela medicina. Assim, tratamento de estar indo e vindo. Claro que a gente tem uma gripe, um resfriado, toma alguma coisa. Estou falando tratamento hospitalar mesmo, né? Em casa a gente toma um chá, tá resfriado, tá gripe. Essas doenças das quedas de temperatura e tudo, nós estamos sujeitos. Nosso próprio corpo mortal está sujeito às enfermidades. E eu agradeço a preocupação dos irmãos. Não gravei mais vídeo, meus amados, porque eu estou com uma, não sei se posso chamar de luta ou problema. Que é netos. Netos não é problema nem luta. Mas a minha filha se mudou do lugar que ela morava lá na Bela Vista. Está aqui em Santo André e não arrumou uma pessoa assim para ficar com os meus netos. Então ela pôs essa responsabilidade nas minhas costas. Eles vieram estudar para cá e passar as férias comigo, e foi difícil, né? Uma criança de 4 anos não é difícil, é difícil de estar cuidando, e um de 11 pondo na escola e tal, tendo que passear, eles não querem ficar só em casa. E empenhada na obra, porque não parei a obra de Deus e não paro por nada nem ninguém. Mas ficou um pouco dificultoso para mim estar gravando, porque às vezes eu ia gravar e o meu neto de 4 anos ficava na frente, bagunçando e jogando coisa e brincando. E glória a Deus, e eu não tenho assim quem possa me ajudar agora. Uma irmã amada se prontificou a me dar esse apoio para me estar gravando. E a gente vai estar gravando, viu, irmãos, vídeo. Graças a Deus, estou muito bem de saúde. Estou vivendo uma vida nova com Cristo. Ele tem escrito uma nova história no meu viver. Tem me abençoado muitíssimo, com saúde, com a paz, com prosperidade. Eu não tenho do que me queixar com meu Deus. Estou muito feliz com meu Deus. Os meus netos também, tudo com saúde, graças a Deus. E é o diabo que tem que fugir para o inferno e chorar a sua derrota lá. É ele que tem que cair por terra, é ele que tem que ficar enfermo. É o capiroto, sim, que tem que nos deixar em paz, porque nós somos filhos de Deus. Estamos fazendo o querer dele na terra dos viventes, pregando o evangelho de dia e de noite, sem parar, andando pelas ruas da cidade, divulgando a palavra. E quero dizer para os irmãos de Ilha Bela, que vocês já podem glorificar Deus aí, Ilha Bela. Alô, povo de Ilha Bela! A nossa igreja está sendo inaugurada em Ilha Bela.
Agora eu estou sem o endereço aqui, mas no próximo vídeo eu vou divulgar o endereço e os horários de culto aí para os irmãos de Ilhabela. Glória a Deus, aí no interior, no litoral paulista. Glória a Deus. E eu estou feliz por isso também, porque o novo templo foi aberto. Isso é maravilhoso, né? Isto é glorioso, é uma felicidade enorme. Também, irmãos, eu vim aqui para falar o que eu vi em janeiro, né? No mês de janeiro, Deus... Depois do dia 15 de janeiro, por aí, foi depois do dia 20. Eu estava orando de madrugada e o Senhor falou comigo assim: filha, vai vir uma grande destruição nesta terra, para esta terra. E nessa destruição, o arrebatamento se dará. E eu orei ali, perguntei, pedi, implorei, para ele me mostrar que destruição era essa. E ele não me disse. Ele não me disse, ele calou-se. E a gente não pode falar nada do achismo da nossa carne. E continuei em oração, os dias se seguiram. E esta revelação não foi completa ainda. Eu sei que ele disse que nessa destruição o arrebatamento se daria. Então, irmãos, os irmãos orem, não deixe que nada nem ninguém tome a tua coroa, seja vigilante com a tua salvação, não deixe lugar ao diabo, não coma os seus frutos bichados, mas se põe de pé na presença de Deus, fazendo o querer de Deus de dia e de noite. Pois bem, continuei a orar de madrugada, então ele veio com outra revelação, dizendo assim: no dia 16, que eu não sei qual é o dia 16, viu? Já vou falando assim. Haverá, isso já tinha passado o dia 16 de janeiro, iria vir o dia 16 de fevereiro. E agora o 16 de março. Não sei de que ano é e nem de que mês, para não colocarem palavras na minha boca que eu não disse. Eu sei que ele deu esse número com precisão. E falou assim: no dia 16 haverá uma grande enchente, copiosas chuvas. E eu perguntei, mas é chuva assim normal, física? Ou é uma chuva de avivamento, como estão falando que antes do fim da igreja na terra haverá um grande avivamento, e eu não creio nisso? E o Senhor também me respondeu. Eu falei, agora dia 16 de fevereiro, porque de janeiro já passou. O Senhor também me respondeu. Então, não sei que 16 é esse, nem que mês. E eu estou vendo aí na internet, aí no YouTube, vários vídeos falando de enchente. E comecei a orar. Eu falei, Senhor, tem servas tuas no YouTube, servos, falando desse dilúvio. Então o Senhor me deu uma outra visão, já agora em fevereiro, no início de fevereiro, mês passado, mandava eu olhar para o portão da igreja. Quando eu olhava para o portão da igreja, que é quase 3 metros aqui de altura, é mais de 3 metros um pouquinho, a água estava na altura do portão. E eu falei, Senhor, isso, a água não está entrando para dentro, eu estou vendo a água como uma onda. A água cobria as casas, transportava-se para dentro das casas, subindo em cima dos muros, jorrando para dentro das casas. E o Senhor disse, é assim que vai ser. Como tu está vendo essas águas são físicas, não tem nada a ver com o espiritual, são físicas. E eu comecei a ver a chuva. A chuva era gotas
enorme. Eram gotas de água que descia do céu, quase do tamanho da palma da minha mão. Glória a Deus. E eu ficava, aquela chuva era copiosa. Chovia copiosamente aquelas gotas enormes. E dava aquelas enxurradas, transbordava pelos muros igual uma onda. E entrava nas casas. Terrível. A visão foi terrível. E o Senhor disse que era águas físicas. Porém, não me falou nada dessa data. Nada dessa data que eu acabei de falar. Então, irmão, vamos orar pelas nossas casas. E ali eu orava a Deus, eu dizia, tenha misericórdia das crianças, dos indefesos. Eu comecei assim. Dos que moram em barraquinhos, em casas que não têm sustentações. E eu falava, guarda meu teto, porque a água subia nos tetos de algumas. E em várias cidades, eu comecei a ver várias cidades. E eu falei, isso é no Brasil, onde que é? E o Senhor disse que era no Brasil e no mundo. Não sei que lugar do mundo. Eu sei que ele disse que cidades brasileiras, não, a cidade que eu estava vendo era cidades brasileiras. Glória a Deus. Vamos orar. Só isso que eu posso pedir. Já me pus em oração, já abri essa campanha matutina às 5 da manhã, às 8, pedindo a Deus socorro para todos nós, para os indefesos, para os moradores de rua, porque Deus não tem um inocente por culpado, nem culpado por inocente. E o Senhor disse, lembra-te que eu te disse que eu vou usar os ventos, terremotos, e as águas. Eu te falei isso e falou. Quando eu falei das enchentes no Rio Grande do Sul, que se cumpriu, não é? Muitos me têm aí como falsa profeta, mas eu só falo as coisas quando Deus me mostra, verdadeiramente me confirma. Porque essa destruição Ele me confirmou 2 vezes, essa enchente Ele me confirmou 2 vezes, na última vez Ele disse que não era nada espiritual, era físico mesmo. Então, é assim que eu gosto de fazer a obra do Senhor, com confirmações pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, esses que me criticam tanto, eles não andam falando mal de tantos profetas que tem por aí, falando coisas que não convêm. Glória a Deus. Falando coisas que eles não pedem confirmação para ver se é espiritual, para ver se Deus quer que ore pelo livramento, porque Deus me dá. Mas ele fala, porém não permitirei. E esses profetas, eles não pedem confirmações a Deus. Porque muitas coisas, amados, muitas coisas. Se a igreja ora, mesmo que seja essas igrejas fundo de quintal, como eles chamam, igual a nossa, pequena, que eles chamam de igreja fundo de quintal, mas tem Deus nela e Deus ouve. Glória a Deus. E a gente intercede, o Senhor barra aquilo que Ele mostrou. Então eles não compreendem. Eles não compreendem. Esse negócio da fome, de estocar comida. O Senhor já nos deu livramento. As coisas estão caras, a caristia está alta, está. Mas o Senhor já mostrou que deu livramento. É para os profetas orarem, para os que estão vendo os atalaias orarem, para que o Senhor dê o livramento. E Ele já deu o livramento. O livramento Ele não permitirá. Ele já deu o livramento para o Brasil, não virá uma Venezuela. Ele deu o que Ele disse. Ele me disse que deu o livramento. Para o Brasil não virá uma Venezuela, já foi dado. E teve profeta que afirmou com todas as letras, o Brasil vai ser uma Venezuela. Não vai, não. Tem coisas que Deus vem e anula, barra, acaba. E agora também
também disseram que a Avenida Marquês de Sapucaí ia ser sugada até reabrir a sua boca neste carnaval para engolir prédio, engolir carro, engolir o povo que estava lá na apoteose. O carnaval já passou. A Marquês de Sapucaí está lá. É melhor dizer, eu não sei que carnaval será. Não é melhor falar assim como eu falei, que eu não sei da data desse dia 16, eu não sei. Não é melhor falar assim do que da data, olha, 2025 não haverá carnaval. Eu vi o profeta falar isso. 2025 não haverá carnaval. O carnaval houve. Ainda debocharam de Jesus. Debocharam de Jesus. Só que eles não compreendem que Jesus não é aquilo que está em cima do carro alegórico. Jesus não é aquela coisa, aquelas imagens que eles criam. E o Senhor dá tempo ao pecador para se arrepender. E muitas vezes Deus manda um castigo que ninguém está entendendo nada, fora do carnaval, depois do carnaval. Passou muitos meses, e às vezes aí que Deus vem com o castigo. Deus sempre agiu desta forma. Os profetas de hoje, meus irmãos, parece que eles não estão com a cabeça no lugar. E não meditam nesta palavra, que profeta no tempo da lei era uma coisa. O profeta morria. Mas no tempo da graça, os profetas têm flexibilidades. No tempo da graça, não para pecar e nem para falar heresia. No tempo da graça, Deus se mostra flexível, não para o pecado. Deus nunca vai mostrar flexibilidade para o pecado, nunca. Ele se mostra flexível porque a igreja é intercessora. E a igreja pode intervir numa ação que Deus iria fazer com a sua ira. A igreja pode interceder. Deus pode ouvir, como ouviu o clamor dos ninivitas no tempo de Jonas. E Deus voltou atrás do que iria fazer, que o rio Tigre ia subverter Nínive. E Deus barrou, porque eles jejuaram e oraram ao Deus de Israel através de Jonas. Assim, no tempo da graça, não tem nada a ver com as profecias do tempo da lei. Porque Deus mostra alguma coisa para o profeta, e o profeta ora, Senhor, não deixe isso não. Por favor, Deus, intervenha, acorde. Aí Deus vem, intervém, tem que entender. A ministração de profecias no tempo da graça tem que se entender. Senão, ficam confusos. Eu só vejo um bando de crente confuso. Porque não busca Deus. Logo na primeira vez que recebe alguma chamada, algum alerta de Deus, eles já vão soltando tudo no YouTube. Sem pedir nenhuma confirmação, sem orar. E se eu orar? E se eu orar? Se você orar? Se os pequenininhos se orar, como Esté orou naquele palácio, e Deus revogou a sentença de morte para o povo judeu. A rainha Esté foi símbolo da igreja intercessora. É símbolo que fala até o dia de hoje. E continuará falando enquanto esse evangelho existir. A Bíblia não vai ser anulada tão cedo na face dessa terra. As obras de Esté vão falar. A Esté representa a igreja intercessora. A igreja que intercedeu no jejum e na oração pelo povo judeu, Deus ouviu. Assim, hoje tem muitas coisas que Deus me mostra, que Ele diz, vai orar que eu darei um livramento. Igual da petroquímica aqui em Santo André, que tinha uma bruxa na televisão,
que falava direto que a petroquímica ia explodir. Eu digo, Senhor, eu disse ao Senhor, no ano de 2000 ela disse que a também ela já se foi. O mundo é um lugar melhor sem ela. Glória a Deus. Eu disse, Senhor, eu moro em cima da petroquímica. E eu quero livramento na minha casa. Se essa petroquímica explodir, para todos os moradores desse bairro. Para toda Santo André. E o Senhor me deu uma visão, Ele me respondeu. Até cristão também via a explosão da petroquímica. Só que isso não estava nos planos de Deus. Isso era uma obra satânica para a destruição, porque Ele é o destruidor. O diabo é homicida desde o princípio. E aí eu vi o arcanjo Miguel descendo do céu. Ficava por cima daqueles contêineres ou tonéis de combustível de petróleo na petroquímica. Que da minha casa dá para enxergar toda a petroquímica. E o Senhor dizia, toda vez que o adversário quiser fazer isso, o meu anjo será enviado. O arcanjo Miguel será enviado para dar o livramento. E disse, olha para debaixo da terra. Quando eu olhei para debaixo da terra, eu via como a camada da terra se desprender. E uma névoa pelos canos cobria como se fosse uma névoa. Quando está aquele nevoeiro na estrada, que tem que acender os faróis do carro, aquele nevoeiro que ninguém enxerga nem as árvores no meio do mato. Entre uma camada de terra no profundo, onde passavam os canos de petróleo, tinha aquela névoa com um lençol. E ali, queridos, eu fiquei de boca aberta. Fiquei de boca aberta, glorificando a Deus por aquela visão tão nítida, tão maravilhosa. E o Senhor disse, eu não dependo do homem, e nem da força do homem, para livrar uma cidade. Oh, amado, todo o meu ser o quis louvar. Todo o meu ser queria cair de joelho e abraçá-lo, louvá-lo intensamente. Glória a Deus por aquela visão. E isso estendia desde de lá de Santos, não sei da onde, por debaixo de Santos, por onde veio o petróleo, por aqueles canos, todo encanamento que estava por debaixo do chão. Eu vi aquela névoa. Glória a Deus. Então a bola de cristal da bruxa entrou em parafuso e curto-circuito. O Senhor é o Deus do livramento, Ele que cuida de nós. Você não está sozinho. Você está bem acompanhado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo e a guarda fiel de um anjo. Outra coisa que eu quero falar aos irmãos, para compreender e não levar tudo no tempo da graça, nem revelação, profecia ao pé da letra, que Deus faz como Ele quer fazer. Viu, amado? Como assim, Bispo Nadir? Sim, no tempo da graça, nós não podemos ficar na letra, ao pé da letra, tudo vai ser assim. Eu quero um carro azul. Mas Deus pode lhe dar o carro que você nem espera. Ele fez isso comigo, porque carro para Deus é carro. Glória a Deus. E outra, Ele vai dar quando Ele quer. Quando Deus revelou um carro para a minha vida, e eu não estava pedindo carro, eu estava pedindo outras coisas. Foi no ano de 97. Eu disse, Senhor, eu não estou lhe pedindo carro, não, que eu não tenho condições. E outra,
Na época só Jesus, a prova que eu tava passando não exigia carro, exigia outras providências. E ele mostrou um carro vermelho que brilhava aqui na Avenida Perimetral em Santo André, numa visão, piscando assim para mim os faróis. E eu disse: é este o carro? Foi um profeta numa Assembleia de Deus que me passou numa tarde de libertação. Eu estava no culto e eu estava chorando por providência na minha casa para os meus filhos, ainda era tudo criança. Providência de material escolar, providência de tudo que um ser humano precisa. E o Senhor vem e revela o carro. Aí depois, na mesma semana, eu vi o carro vermelho. Amados, passou, depois das revelações, passaram-se 17 anos para Deus me dar o carro, e Ele me deu prateado. Mas a visão estava errada, não foi nenhum profeta que mostrou, foi Deus. Mas para Ele um carro é um carro. Glória a Deus. Ele não se importa com a cor do carro, é nós que nos importamos. E eu disse que seja feita a vontade dEle. Não pedi nem verde, nem vermelho, nem amarelo, nem cor nenhuma. E Ele me deu um prateado depois de 17 anos das revelações que vinha que Ele ia me dar um carro. Nem carta de motorista eu tinha, irmãos. Glória a Deus. Amados, não vamos sempre levar ao pé da letra e estranhar os modos operantes de Deus. No tempo da graça, Ele opera como Ele quer. Não toque nos profetas. Ele pode lhe dizer que está dando uma casa e lhe dá um terreno para você construir a casa. Mas por causa disso o profeta mentiu? Não. Eu vejo tantas coisas, tantas críticas, que chega a ser burrice desse povo que critica e que não compreende, no tempo da graça, os modos operantes do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Ele pode lhe dar um apartamento, Ele pode lhe dar uma chácara, Ele pode lhe dar uma fazenda. Para Deus tudo é casa. Mas vamos, por causa disso, relaxar, avacalhar, sair por aí soltando profecias de qualquer maneira? Não! Isso não convém aos santos. Convém que nós sejamos prudentes e peça confirmações. Por causa dessa flexibilidade que há nas profecias no tempo da graça. Compreenda. Glória a Deus. O que eu estou falando. Não é coisas para te confundir. Mas eu vejo muitas coisas faladas dentro da igreja que está confundindo a mente de muita gente. E outra, Deus muda planos. Também. Glória a Deus. Uma vez Deus mostrou que um jurista aí que já morreu, se não me falha a memória, o nome dele era Plínio Sampaio. Era um nome assim. Plínio. Acho que era o Plínio. Era Plínio de Arruda Sampaio. Há muitos anos. Isso foi nos anos 90, quando estava o Fernando Henrique no governo. E o Senhor mostrava aquele homem como presidente. E eu achava que ele ia ser o próximo presidente. Mas não foi. Glória a Deus. E Deus queria que ele fosse. Que Ele me mostrou depois. E disse que ele daria um ótimo presidente. Porém, o Senhor disse que o povo tinha livre-arbítrio. O povo tinha o livre-arbítrio. Para Deus interceder num governo, precisa que toda a igreja, todo o povo concorde. E que toda a igreja esteja unida como Esther e suas moças jejuaram na mesma concordância, um jejum de concordância,
um jejum muito amplo, né? Com muitos indivíduos fazendo, para Deus intervir, porque o homem, o povo tem livre-arbítrio. E o povo optou por outro governante. Mas o Senhor disse que ele ia fazer um ótimo governo, o Plínio Sampaio, e ele nunca foi presidente. Você vê como é que é as coisas? Ninguém pode dizer à risca, é fulano que vai ganhar as eleições. É ciclano, por causa do livre-arbítrio. Mas eu tive essa visão, foi enganado se eu dissesse? Não, ainda bem que eu não tinha canal nessa época, eu não disse. E eu sei de muitas coisas, mas não vou dizer, por a ignorância de certas pessoas que não compreendem a regência de Deus hoje, sobre profecias, revelações e visões. Não compreendem essa flexibilidade. Já disse, Deus não é flexível para o pecado, para os erros dos homens. Mas no tempo da graça, ele flexibilizou muito as ações proféticas dele, a fala profética. Ele pode mudar plano, ele não quer saber se o profeta vai ficar com cara de Jona, vai ficar ressentido igual Jona. Se ele tiver de mudar um plano, ele vai mudar. Porque o meu dever é ler a palavra e ver que isso existe. Igual eu falei com Deus outro dia em oração, negociando com ele. Disse, vamos fazer uma coisa. Não me revele mais morte de alguém, porque isso também é problemático. Quantas pessoas falaram de morte aí, de famosos e tudo, não aconteceu. Glória a Deus. Falaram que esse presidente ia morrer e viram o caixão dele, com a bandeira em cima. E Bolsonaro já assumindo a presidência. Nada disso aconteceu. Porque morte é relativa a A mais B. E é desde os tempos antigos. Nós vemos Isaías 38. Quando Deus usou o profeta Isaías para falar ao rei Ezequias. Que da cama que ele subiu, ele não descia mais. E o profeta foi embora. No meio do caminho, Deus mandou o profeta voltar e dizer que ia acrescentar 15 anos na vida dele. Muda ou não muda? Mas por causa disso ele foi chamado de falso profeta? Não. Se fosse nos tempos de hoje, coitado do profeta que falou isso. Ia ser chacota para todo lado. Ia ser meme, ia ser isso, ia ser aquilo. Você está entendendo, amado? Vamos ter cuidado com a nossa mente. Vamos compreender a palavra de Deus. Eu já vi pessoas na UTI, no coma do diabetes, desenganadíssimo. E era uma feiticeira, acredite. E o Senhor deu vida a ela pela oração da igreja. Glória a Deus. Trouxe de volta, que até hoje os médicos procuram saber o que houve com aquela mulher. Ela havia de morrer e não morreu. E outros que tinham tudo para viver, que eu acompanhei com meus olhos, fui orar, morreram também. Acompanhei casos e mais casos nos hospitais, quando eu fazia as obras em hospitais. Glória a Deus. Eu vi muitos casos de pessoas que haviam de morrer e não morreram. E outros que haviam de viver pela palavra da medicina e não viveram. Que a gente fica assim, hã? Mas morte, Deus me disse, que é relativa a A mais B. É Deus que decide. E às vezes na última hora ele decide que a pessoa tem que voltar. Glória a Deus. Então nunca afirme categoricamente que alguém vai morrer. Glória a Deus. Não. Não podemos. Glória a Deus. Então eu falei, Senhor, eu não quero. E o Senhor me disse assim, você vai falar. Glória a Deus. Ainda que digam que você é mentirosa, e eu ajo dessa forma. É desse jeito meu agir. Até
consumações do século. O Senhor diz, eu dou vida a quem eu quero e tiro a vida de quem eu quero. E você vai ter que falar. Ainda que diga que você é mentirosa, ainda que diga que você é falso profeta, você sabe que eu lhe conheço. Você tem a minha presença e sabe que eu estou contigo. E sabe como eu lhe mostro as coisas. E aí, eu não achei muito bom não, mas vamos para frente, fazendo a vontade de Deus. Porque eu queria que ele tirasse essas revelações de morte de mim. Que eu não digo aqui nesse YouTube, não gosto de falar. Glória a Deus. Mas se ele mandar falar, a gente vai falar. Só que eu fui negociar com ele e não teve negócio não. Agora de casamento sim que eu vou contar para vocês. Eu tinha uma revelação cristalina. Eu chegava na igreja e o Senhor apontava com o dedo dele. Aquele ali é para casar com aquela. Aquela é para casar com aquele. Quando eu estava na Deus é Amor, ainda, eu tinha esse tipo de revelação. Deu muitos problemas porque as pessoas nem sempre queriam o que Deus estava querendo. Então eu fui perseguida, taxada de mentirosa, perdi a credibilidade dentro da igreja, porque a pessoa rejeitava. Muitos rejeitavam o outro que Deus tinha preparado. E eu orei a Deus, fui nos montes, jejuei, pedi para Deus tirar isso de mim. E Deus tirou. Ele aceitou tirar esse tipo de revelação que eu tinha. Acabou, eu não tenho mesmo, nem dos meus filhos. Meus filhos aí casaram porque bem quiseram. Eu não dei opinião, não vi nada. Eu só orei para Deus abençoar. E é o que eu faço. Graças a Deus que Ele tirou esta visão de mim. Foi problemática, irmão. Foi luta. Foi perseguição. Foi problema. Glória a Deus. E foi triste. Porque as pessoas rejeitavam o que Deus queria. E como havia essa rejeição, a culpa caía em quem? Em mim. Eram pastores rindo da minha cara, dirigentes de igreja rindo da minha cara. Então eu pedi a Deus, Deus aceitou e tirou. Mas da morte Ele não tirou. Ele quer que eu fale. Glória a Deus. Se alguém vai morrer, quando está no hospital, se alguém vai viver, Ele quer que eu fale. Gostaria que Ele tirasse também, mas Ele não quer. Amados, por aqui eu vou encerrando. Aguarde os próximos vídeos, olha. Eu vou tentar responder muitas perguntas que tem aí nos comentários. Né? Também quero dizer uma visão que eu vi hoje. Esse Papa, não sei se já morreu, se já viveu. Soube que estava internado, não estou acompanhando muito isso. E eu estava assim, foi agora de dia. Eu estava sentada com meu neto no sofá. E eu tive uma visão, eu encostei a cabeça assim no sofá. Meu neto chegou da escola, eu fui abraçar ele, ficar um pouco com ele. E deitei assim, quando eu deitei eu vi o Papa na minha frente, a boca dele, cheia de fogo. Aqui toda essa área dele, garganta, esôfago, faringe, laringe, cheia de fogo do inferno. E o Senhor disse que já estava pedindo a conta das blasfêmias, das heresias. A ele, dessas heresias, blasfêmia que ele falou, falsos ensinamentos. Eu vi isso hoje, nesse dia que grava esse vídeo. Pegava fogo dentro da boca, dentro da laringe, dentro da faringe,
dentro das cordas vocais, tudo pegava fogo. Eu via lá dentro dele, era o fogo que estava dentro dele. E o Senhor mostrava, queimando, queimando. Olha o perigo de viver, né, meus irmãos? Sem buscar esse Deus verdadeiro, achando que está fazendo a coisa certa, que é o que eles acham. E não estão. Mas hoje tudo, ninguém pode falar quase nada que é intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Agora o carnaval pode zombar de Jesus à vontade, que nenhuma lei se levanta para dizer que é intolerância ao cristianismo. Não tem nenhuma lei que vá perseguir esses carnavalescos, essa escola de samba que fez essa atrocidade de novo, dizendo que é intolerância. Mas se nós, cristãos, formos falar uma coisa contra o catolicismo e outras seitas que tem por aí, é intolerância religiosa. Que intolerância religiosa? Até Deus respeita tudo quanto é religião, senão, se ele não respeitasse, ele mandava um raio, queimava todo mundo pronto, que tivesse na falsa religião. Como que nós não vamos respeitar? Agora o que a gente não vai concordar é com o erro, com o engano que eles vivem, enganando os outros. Glória a Deus. Bom, vamos deixar isso para os próximos vídeos. Deus abençoe o carinho todo de vocês. Orem por mim, que eu já estou orando e jejuando por vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo.